há muitas moradas na casa do meu pai. Tem ali a última página para quem quiser ler depois. Ele fala da nossa transição planetária, ele fala de irmos para um mundo de regeneração. E ali está resumido, quem não quiser ler o capítulo todo, lê o último parágrafo. Que enquanto as leis divinas não forem colocadas em prática, não haverá felicidade, um mundo de felicidade. E aí me parece simples, né? Se eu colocar as leis de Deus em prática, logo serei feliz. E será que é possível isso nesse planeta Terra? Há dúvidas e controvérsias, porém é possível. E quem faz esse caminho somos nós. E olha que interessante que nada nunca é interessante, né? Nada nunca é coincidência. Tudo é inspiração. Como a Paty falou, por exemplo, eu, Annelise, venho aqui fazer uma palestra. Eu tenho que estar conectada com a minha intuição. Eu tenho que ter ouvidos de ouvir, certo? O tema hoje fala sobre regeneração, sobre o nosso planeta caminhar para um mundo de regeneração. E aí, antes de vir para cá, eu resolvi escutar um podcast. E eu digo, vou escutar. É uma pessoa que eu sei. E a gente estuda e sempre escapa uma informação, né? Para mim, a Páscoa sempre foi Jesus Cristo, a passagem de Jesus da matéria para o plano espiritual. Né? Resumindo, a gente entende que Jesus não ressuscita, porque esse corpo aqui não tem como ressuscitar, mas que ele vive e pode reencarnar. No caso, não falando de Jesus, que Jesus não vai, acho que não vai reencarnar, isso a gente não tem como saber, né? Sei lá, ele que sabe o que precisa, mas nós reencarnamos. E aí, essa profissional falava que a Páscoa já existia antes de Jesus vir ao planeta. Que a Páscoa significa passagem. Então, Jesus fez a passagem para o plano espiritual, mas antes lá o povo de Israel fez uma passagem para se libertar da escravidão. Olha só, eles fizeram uma passagem, eles eram um povo escravo do povo egípcio e eles fizeram uma passagem, uma travessia. E aí nós, o que a gente tem a ver com isso, né? Na semana da Páscoa, preocupado com o preço do ovo, o que vai comer na sexta-feira, a gente foca no que não é para focar. Tá toda a família brigada, mas tenta se reunir e falar, né? Acho que nem oração se faz mais. Olha como a gente se desconecta. E aí cara, é isso. Quem está aqui hoje, junto comigo, porque nós estamos tudo no mesmo barco. Nós vamos pular de dimensão. Nós vamos dar um salto. Quem está aqui hoje vai dar um salto na sua vida. Se conectar e tiver fé. Tu vê, a Páscoa existe nem sei eu há quanto tempo, né? Essa passagem é um símbolo. É isso que nós precisamos trazer hoje. Que simbolismo isso tem nas nossas vidas? Que passagem eu preciso fazer para me libertar das amarras e das prisões emocionais e mentais que me mantêm na energia de baixa vibração? O que a gente vai precisar fazer? Ajuntei bem o tico e o teco, né? A reflexão foi longe. Mas não vem só de mim, né? Então, estou tranquila com isso. Aquilo que eu digo. Sempre vem. É o que a gente estava conversando antes. Somos canais. Tudo vem do Criador. Que bebezinho vem do Criador, nós viemos do Criador, a cadeira vem do Criador.
A gente acha que é o ser humano que é muito inteligente e desenvolveu tudo. Não, a gente é bem limitado. Como ser humano, né? Como consciência, a gente é muito grande. A gente é divino. Aí o que acontece? A gente se envolve tanto nas distrações do dia a dia, nos boletos, no remédio que tem que tomar, nas mídias, se estressando e alimentando o nosso medo, que a gente esquece que a gente é um ser divino. Eu costumo dizer, sabe aquela boa ideia que a gente tem às vezes? Todo mundo já teve uma boa ideia. Ou não? Sim, né? Eu acho que a gente pensa, nossa, que ideia brilhante essa que eu tive, né? A gente fica assim. E o que a gente faz com a ideia muitas vezes? Deixa passar, né? Eu não tenho coragem de colocar em prática a minha ideia. As mães são corajosas, porque quando elas têm intuição, elas falam, né? Correndo o risco de dar problema. Mas nessa parte as mães conseguem. Mas, no geral, a gente não coloca as boas ideias em prática. Aquela intuição que a gente tem. E muitas pessoas que já colocaram em prática acham que é a brilhante ideia delas. E não é. Tudo vem do Criador. É por isso que eu acho que quando eu venho aqui, Paty, sabe, que eu te conto essas, né? Teve uma época que eu lutei contra isso. Digo, ai, não é possível, gente. Eu é que sou inteligente. Eu é que tenho carisma, né? Aquela coisa, sou eu. Aquilo que a gente conversava com meu pai ali fora também, da vaidade, né? Que nada. Aí a gente precisa passar umas. Cheguei a ficar arrepiada, gente. Acho que isso é emoção. É tu. É tu. Está nas tuas mãos. Eu só sou um canal. Faça de mim um instrumento da tua paz. Mas primeiro me ajuda a ficar em paz. Vocês entendem a lógica? A gente está sempre com foco. Por isso quando eu digo lá na prece, vamos fechar os olhos. Tem uns que fecham assim, tem uns que não fecham, né? Olha que as lentes da nossa consciência divina voltadas para fora. A gente precisa ver para crer, a gente precisa enxergar, a gente precisa analisar o outro. Olha o que a gente faz. Aí a gente olha para o outro, tudo está no outro. E aí quando a gente fecha os olhos, por isso que eu digo não precisa ter medo, mas às vezes a gente tem, né? Quando eu fecho os meus olhos, o que eu estou vendo dentro de mim? E aí, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele traz nas nossas vidas aquelas pessoas que vão nos ajudar na nossa passagem que é esse estado emocional que a gente está aprisionado para um outro estado. Sabe aquelas pessoas que a gente nem gosta de ver por perto? Eu sei que veio na cabeça de vocês alguém. Aquelas que nos mostram o nosso pior. Já aconteceu isso com vocês? Eu precisei de anos de autoconhecimento para entender que quem eu não gostava é porque me mostrava o meu pior. E eu não queria ver o meu pior. Imagina só. Só que são essas pessoas que a gente deveria agradecer. Elas nos ajudam na passagem da nossa consciência, desse estado mental e emocional que nós vivemos para um outro. Olha só, quando eu começo a agradecer aquela pessoa, eu evoluí, eu chamava de criatura. Eu já chamo de pessoa, porque sempre tem, todo mundo tem, né? Aquela pessoa que tu... Quando eu olhei para aquela pessoa e pensei assim, obrigada, Deus,
sabe? Não foi assim fofo num primeiro momento. O primeiro momento foi bem difícil. Como a Paty trouxe ali a respeito do perdão. Não conseguia perdoar. Nem queria, na real. Eu descobri que tudo que a gente quer, a gente consegue. Mas eu não queria. Como é que eu ia conseguir, né? Não ia fazer esforço nenhum para isso. E aquela pessoa me mostrava toda a minha sombra. Tudo aquilo que tinha de pior em mim. Raiva, inveja, ciúme, né? E aí, quando eu entendi, gente, demorou. Por isso que, assim, primeiro a gente traz para a consciência. Depois a gente precisa exercitar no dia a dia. Para isso, às vezes demora um pouquinho. Mas aí vai de eu querer me libertar da escravidão, né? Eu estava escrava daquele sentimento. Não era nem da pessoa. Explicitamente, a pessoa nem sabia que eu tinha ranço dela. Alguns sabem, né? A gente deixa claro. Meu lado bonzinho, que não era tão bonzinho, disfarçava. Olha como a gente faz cada coisa, né? Aí depois não sabe por que a vida dá um pinote. Mas é cada sentimento, cada emoção que a gente vai sentindo e o corpo vai recebendo. Se eu tenho uma raiva, logo eu libero um hormônio no meu corpo de estresse. E aí, quanto mais raiva eu sinto uma vida inteira, mais eu libero esse hormônio e cada emoção vai para um órgão. E aí a gente adoece e fica triste, claro, porque dói, porque é ruim. Mas até isso a gente precisa agradecer. Porque a doença também é uma oportunidade de fazermos uma passagem. Deixar de ser a Annelise que eu era para ser uma nova Annelise, mais conectada, mais próxima de Deus, mais amorosa comigo mesma, mais amorosa com o meu semelhante. Uma Annelise que vai perdoar, conseguir, né, perdoar. Eu já contei aqui essa história que, na época que eu não conseguia, eu venho para o CELI, eu perdi as contas. Quem já assiste as palestras me ajuda a lembrar, porque eu sempre conto essa história. Quantos anos tem o CELI? 25? Acho que é 25, né? Eu ganhei uns 20. Uns 20 anos. E aí fazia os grupos, passei por todos os setores. Administração, recebe o pessoal, encaminha lá para o atendimento, passe, desobsessão, grupo dos animais. Não sei se vocês sabem que temos um grupo voltado à espiritualidade dos animais, a entender essa consciência e também de cura e irradiação à distância para os animais. Passei por esse grupo. Comecei a ser palestrante, né? E aí eu vim aqui para cima e falava que Jesus ensinava a perdoar. Jesus ensina sobre o perdão. Sabe o que me aconteceu? Comecei a entrar em conflito. Eu digo, como é que eu vou lá? Eu estudo sobre o perdão, eu falo sobre isso e eu não consigo perdoar. Na época eu chamava a criatura, né? A pessoa nem é tudo isso, tá, gente? A gente dá, né? A gente torna as pessoas maior, monstros. Que pessoa horrível. Esses dias inclusive essa pessoa disse assim pra mim, eu acho que outra pessoa ela estava falando, né? Não tem coração. Aí eu fiquei, nossa, eu tô terapeutada, né? Tô fazendo terapia, estudando evangelho, tô melhorando. Não posso achar que alguém não tem coração. Será que alguém não tem coração? Não tem sentimento?